Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muitos são iludidos por interpretações falsas e por falsas pregações de que há diversas determinações de Deus que só são válidas para os israelitas, principalmente no que concerne lá no Velho Testamento. Lê do engano, tá? Ou pior, tem o dedo do maligno. Por que digo isso? Primeiro, seriam colocações gratuitas e desnecessárias controvérsias da parte de Deus para com sua criação, visto que toda a Bíblia Sagrada claramente é dirigida para todo o planeta, tá bom? Porque Deus exigiria a guarda do sábado, por exemplo, como eterno selo de sua aliança com sua criação, apenas para um grupesco da população terrestre? Veja bem, já não teria lógica, não é? Visto que Israel tem hoje só 9 milhões de habitantes, enquanto que só no Brasil nós temos 215 milhões, 24 vezes a população de Israel. Dos 8 bilhões de habitantes da Terra no momento, hoje, Israel representa apenas 0,0012%. Está longe, inclusive, do mísero 1%. Então, por que seria só para ele? Paulo afirma aos Romanos, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: nem todos os que são de Israel são israelitas. Está vendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a grande maioria dos filhos de Israel não é israelita. Então ele conclui o que? Logo no verso 8, no capítulo 9, verso 8, ele diz: os filhos da promessa são contados como descendência, isso é, no mundo inteiro. No mundo inteiro, gente, olha, ainda mantendo em Romanos, no capítulo 9, verso 27, ele diz o que? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que é salvo. Estaria Paulo escrevendo uma carta para um reduto de cristãos lá em Roma e dizendo dizendo lá para eles que somente os israelitas, os hebreus, formariam o remanescente a ser salvo? Claro que não. Eu, por exemplo, iria pensar o quê? Peraí, quer dizer que está falando para mim que só israelita vai ser salvo? Tá? Deus denominou como filhos de Israel a toda a criação que lhe faça jus. Deus otorgou a Jacó o nome Israel, que significa Deus prevalece. Sabiam? Tá? Lá do aramaico para o grego e chegou até nós no português, Israel quer dizer ó Deus, Deus prevalece, Deus manda. O nome Israel significa então todos aqueles que fazem parte dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, todo aquele que tem Deus acima absolutamente de tudo. Tá bom? Então olha, Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos, implantando desde então uma forte corrente de conscientização do homem quanto aos propósitos de Deus a respeito de sua criação. Voltando em Paulo adverte lá aos romanos de que apenas o remanescente será salvo. Isso é, os que vivam segundo a vontade de Deus, não importa em que lugar esteja do planeta. Aqueles que guardam os mandamentos na sua íntegra e que vivam o testemunho de Jesus Cristo, confirmaram em Apocalipse 12:17 e em Apocalipse 14:12. Quanto à alusão ao número dos grãos de areia do mar, trata-se de um comparativo, sim, com incontável, algo difícil de divisar. Então, em verdade, Paulo se refere à população da Terra, hoje, por exemplo, de 8 bi, mas somando a todos que viveram e morreram por todas as gerações, deixa claro de que os filhos de Israel, citado por Paulo, é formado por todos os descendentes da criação e promessa de Deus para com o homem. Enquanto que o Estado de Israel foi fundado só agora, recente, em 1948. O povo hebreu até então sequer tinha, politicamente falando, um país para chamar de seu.
Tudo faz parte dos propósitos de Deus, meus irmãozinhos. Veja o que Deus determinou a Noé e seus filhos após o dilúvio. Tenham muitos filhos, está lá em Gênesis capítulo 9, verso 7, ele diz, ó, tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Conclusão, o povo de Israel, ou filhos de Israel, hoje são vistos, e biblicamente falando, como todos os que buscam obedecer à vontade de Deus, não importando de que parte do planeta vivam. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, e em nome dele eu conclamo a todos a dizer comigo, amém.